Boa tarde, eu sou o Marcos e vou apresentar o experimento 2 teórico simulado, que diz respeito aos campos eletrostáticos, mais especificamente capacitores. Então, o primeiro passo é a gente explicar o que é um capacitor. Basicamente, um capacitor é um dispositivo eletrônico que é responsável por armazenar energia em forma de campo elétrico. E aí se pergunta, mas como que isso é feito? Basicamente, há duas placas de um material condutor que é separada por um material isolante no meio, como é possível ver nessa segunda imagem daqui de baixo. E como é que ocorre, esse armazenamento de energia dentro dele? O que acontece é que quando é aplicada uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão no capacitor, os elétrons ficam retidos em uma dessas placas e a outra fica faltando elétron. E justamente essa diferença de carga é que cria um campo elétrico no interior do dielétrico. Ou seja, quando eu tenho isso, quando eu tenho essa condição que a carga é aplicada, há essa separação e isso gera um campo elétrico dentro do capacitor que a gente consegue aproveitar depois para armazenar energia. E é possível citar diversos exemplos que a gente usa isso como uma fonte de energia, aquelas fontes de computador, que o Snowbreak também é um ótimo exemplo, que é responsável por armazenar energia durante um período, e aí quando você não tem mais energia sendo fornecida a ele, você consegue utilizar aquela energia que está dentro do dispositivo. Aí a gente entra na parte de como a gente calcula a capacitância, que é o que mede justamente o grau da capacidade do capacitor de armazenar essa energia. E a gente tem essa fórmula daqui embaixo, que é o C é igual a emissividade vezes a área dividido pela distância entre as placas. E a própria emissividade ela é calculada pegando a emissividade do material dielétrico vezes a emissividade do vácuo. Então, nosso primeiro exemplo que a gente faz nesse roteiro é de capacitor plano com dielétrico. E aí, primeiramente, é importante da gente explicar mais como é esse primeiro. E pegando o manual, o que pede é uma simulação em 3D de um capacitor plano com dielétrico utilizando o software Unsoft Maxwell. O que a gente faz é atribuir o material das placas do capacitor como cobre. Depois, para uma placa, a gente atribui o valor de 8 volts e na outra de 1 volt. O que a gente precisa fazer é pegar, de acordo com a nossa tabela que é fornecida, como eu sou o grupo E, eu vou utilizar o material Teflon com uma distância X de 1,3 milímetros. Aí, a partir disso, a gente consegue, utilizando aquela forma apresentada no slide anterior, essa daqui, essas duas, na verdade, é possível calcular com alguns outros dados que são passados, que estão nessa imagem daqui, que são as distâncias vezes o X e tal, toda essa parte, é possível de calcular a nossa capacitância. E substituindo os valores naquelas duas fórmulas, a gente chega no resultado de 1,3438 vezes 10 elevado a menos 11 Faraday. Agora, o segundo experimento feito, a segunda simulação realizada por nós, é o capacitor cilíndrico com dielétrico. Novamente, é importante discutir como é feita a simulação, como é pedido. Porque a primeira coisa que a gente faz é atribuir o material nas placas do capacitor como alumínio e definir um valor de 5 volts para a placa externa e de 2 volts para a placa interna. Novamente, há uma tabela no roteiro, como eu sou do grupo E, eu tenho um raio interno de 6 milímetros, um raio externo de 12 milímetros, uma espessura das paredes de 5 milímetros, um comprimento de 24 milímetros e uma emissividade de 9, já que o material é alumina 92, e novamente aqui é o do vácuo de 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 Faraday por metro.
né? Substituindo nessa fórmula daqui, que é a fórmula específica para capacitor cilíndrico com um dielétrico, a gente chega no resultado de 1,73,28 vezes 10 elevado a menos 11 Farad. Agora, passando para o terceiro experimento, é o capacitor esférico. E o que ele pede é para que a gente atribua nas placas do capacitor como sendo de ouro, né, e um valor de 10 volts na placa externa e 22 volts na placa interna. Novamente, utilizando a tabela fornecida no roteiro, a gente tem que o raio interno é de 7 mm, o externo é de 18 mm, há uma espessura das paredes de 4 mm e o material utilizado é o polietileno, que tem uma emissividade de 2,25. Utilizando essa fórmula daqui, que é a fórmula específica para o esférico, nós chegamos no resultado de 2,86625 vezes 10 elevado a menos 12 paredes. Agora, entrando no quarto experimento, é o capacitor esférico com 2 dielétricos, né? No anterior a gente usava um. Basicamente, a única parte que muda é na fórmula é que a gente considera agora os dois tipos de dielétrico. Agora, e como isso é realizado, a gente basicamente substitui lá naquela fórmula inicial, vou voltar nela aqui, nessa fórmula daqui inicial, o ER ele vai ficar ER1 mais ER2 dividido por 2. Ou seja, substituindo esse valor direto já nessa fórmula anterior, a gente tem esse resultado aqui de 2π vezes E vezes o ε0 vezes o εr1 mais o εr2, AB dividido por B menos A. No roteiro diz que pode utilizar qualquer distância, mas eu escolhi manter as mesmas do outro e somente utilizar, a gente adicionar mais um dielétrico. E aí a gente tem todos esses valores daqui, substituindo nessa forma, a gente chega num valor de 5,3026 vezes 10 elevado a menos 11. Agora, o quinto que a gente realiza é o capacitor cônico com 4 dielétricos. Né? Como isso é realizado? Novamente, temos todos os valores tabelados no roteiro, e aí ele é realizado dentro do Ansoft. E eu escolhi, como a escolha era livre, né, dos dielétricos, né, dos que já estavam, né, no relatório nos itens anteriores, o que eu escolhi foi o polietileno, água destilada, o Teflon e alumínio 92. No roteiro temos uma distância de um D de igual a 3 cm, um H de 7 cm e um ângulo de 25 graus. Novamente, substituindo nessas duas fórmulas daqui, obtemos um resultado de 3,48172 vezes 10 elevado a menos 10. Mas eu acho que é importante também mencionar como é realizado a simulação no Ansoft. A primeira coisa que se pede é que o material nas placas capacitor precisam ser ouro. Tem que atribuir um valor de 3 volts na placa externa, de menos 5 volts na placa interna. E é isso. Agora, continuando, nós entramos na parte do capacímetro. E aí vem a grande pergunta: o que é um capacímetro? Ele é basicamente um dispositivo usado para medir a capacitância de um componente eletrônico. Né? E aí a gente tem dois métodos para realizar isso, que é pelo método da medição por tempo de carga/descarga e o método da medição por injeção de corrente e tensão. Começando pelo método da medição por tempo de carga e descarga, ele basicamente baseia-se na equação de carga e descarga do capacitor em um circuito resistor mais capacitor. Ou seja, a gente liga um capacitor em série com um resistor e aplicamos uma tensão determinada, que a gente já sabe. Né? E como ela varia de forma exponencial, a gente consegue utilizar isso daí, utilizando a constante de tempo, e assim a gente consegue
pelo tempo que o capacitor leva para carregar ou descarregar até uma fração conhecida de tensão, e sabendo R, a gente consegue encontrar o valor de C. E é esse basicamente o princípio que um capacímetro utiliza. Né? Já para o segundo método, que é o método da medição por injeção de corrente e tensão, o capacímetro ele utiliza de uma corrente já conhecida por ele e uma tensão também. E basicamente utilizando uma equação simples, ele consegue calcular exatamente qual é a capacitância. Agora vem a pergunta: como eu posso medir a capacitância de um dispositivo sem ter um capacímetro, né? E aí a gente tem três formas, três exemplos aqui que eu trago, que é o método da constante de tempo, que é feito um circuito resistor mais capacitor em série, e o tempo de descarga é medido com um cronômetro. E aí, utilizando essa equação daqui lateral, a gente sabe o resistor e a gente sabe o tempo. Substituindo nessa equação, a gente consegue encontrar a capacitância. Aí a gente entra no método da reatância capacitiva, que como é realizado há uma montagem de um divisor de tensão e aplicação de um sinal AC de frequência conhecida. Assim, a tensão de pico no resistor e no capacitor são medidas e são substituídas nessas duas equações, assim, e aqui novamente a gente encontra a capacitância. Agora o terceiro método é o método oscilador, onde ocorre uma montagem de um circuito indutor com capacitor com uma frequência de operação dada pelo capacitor e pelo indutor conhecido, e assim a frequência de oscilação do circuito é medida. Novamente, a gente substitui nessa equação primeiro e depois nessa segunda equação a gente consegue encontrar a capacitância. Agora a gente consegue partir para as simulações no software on-soft. Agora, começando a parte das simulações, né, a gente precisa começar primeiramente pela de placa plana, né, que é esse aqui, capacitor plano. E aqui ele dá os valores de X, né, que seria de 1.3, e aí a gente consegue começar já. Começa aqui inserindo de 3D e já cria logo o nosso plano aqui. Agora a gente pode, ou primeiramente, mudar um nome, que isso aqui vai ser a nossa placa inferior. E já tá aí, pronto. Agora, entrando nessa parte aqui, a gente já pode colocar os valores, né, da nossa placa. Já conseguimos ir definindo. Deixa aqui mesmo o tamanho em X, né? Como o nosso X vale 1.3 e aqui a distância é de 12, então vindo aqui é de 8 na verdade, né? A gente fazendo uma conta rapidinho, a gente tem que 1.3 vezes 8, ou seja, é 10.4 o tamanho. O do outro já é 1.3 vezes 12, que é 15.6. E a gente tem uma altura de 0.39. E a gente dá o OK e aí já gera aqui. Pronto. Nosso próximo passo é fazer a mesma coisa, porque agora a gente vai fazer para conseguir tirar vai fazer os buracos aqui, né? A gente clica aqui e a gente vai definir algumas coisas. Olhando o relatório, a gente sabe que temos alguns pontos muito importantes aqui.
Ou seja, aqui é 1.2, essa distância é 1.2 vezes 1.3, que dá 1.56. Portanto, voltando lá, a gente tem que isso aqui é 1.56, essa outra medida aqui também é 1.56. Além disso, a gente precisa saber o tamanho x, né? Se a gente retorna aqui, a gente sabe que esse tamanho em x a gente está perdendo 2.4, porque tem 1.2 em cada lado. Ou seja, se a gente faz 8 menos 2.4 vezes 1.3, nós temos um valor de 7.28 no x. Então, 7.28 aqui. E aí, se a gente faz a mesma coisa para o y, que lá é 12 menos 4.8, a gente chegamos nesse valor e multiplica por 1.3. E aí a gente divide por 3. Porque são esses daqui. Tem um valor de 3.12. Esse z é 0.39. E a gente já pode dar o aqui. Pronto. Aí o que a gente faz agora é basicamente duplicar essa mesma caixa 3 vezes. Então, já dupliquei aqui. E aí, a única coisa que resta é trocar essas coordenadas aqui. Os tamanhos podem manter iguais, mas o que eu vou fazer agora é basicamente mudar as minhas coordenadas. Nesse daqui eu preciso estar a 8.4 vezes 1.3, que é 10.92. E eu já tenho o do outro lado. E aí o do meio eu vou ter um valor de 4.8 vezes 1.3. Dá 6.24. Pronto, agora se a gente olha, a gente percebe facilmente que já estão centralizadas as três. Nosso próximo passo agora é pegar essas três caixas junto do nosso plano inteiro e cortar eles. A gente clica aqui no Subtract, aí a gente passa esse cara pra lá e esse pra cá e a gente consegue cortar. Agora o nosso próximo passo é basicamente criar o dielétrico. E aqui a gente consegue fazer isso aqui, simplificar. E ele já está aqui. Eu vou mudar o nome disso aqui para ficar mais fácil de identificar. Placa inferior. Opa. Não quer que eu mude o nome. Então, a gente entra nessa outra caixa e agora a gente tem que definir esses valores daqui. A gente vai ter que... É a mesma posição, só que ele vai estar começando mais assim. Vai estar começando em 0.39 e o tamanho dele é de só 0.13. E pronto, é isso aqui. Eu vou mudar as cores só para deixar mais fácil de
de ver. Vou botar esse azul aqui e vou colocar uma transparência. E é isso. E aí agora a nossa próxima parte é pegar esse daqui, copiar e colar ele. Pronto. Vai ver que temos... Ele tá aqui embaixo ainda, né? O que a gente precisa fazer é mudar esses parâmetros daqui. Vou botar no mesmo lugar, só que pra cima agora. Esse valor daqui agora é 0.4 vezes 1.3, então é isso. E o tamanho dele novamente é 0.39. E ele já subiu agora. Agora eu preciso fazer a mesma coisa para as caixas. 52. E já cortou aqui. 52. E 52. Pronto, agora a gente tem tudo aqui já. E aí a gente continua fazendo os passo a passo aqui, que agora a gente cria essa região. E aí a gente vem aqui na lateral em Analysis. A gente pode criar isso aqui. Pronto. Agora, indo em cada... Esse aqui, né, é o de baixo. A gente consegue colocar o material. Como no relatório pede cobre, a gente vem aqui no cobre e seleciona. Pronto. Agora novamente, esse aqui que é a parte de cima. Eu venho no cobre. E já seleciono ele aqui. Pronto. Então eu tenho esses dois como cobre. E esse aqui eu tenho que mudar para o meu, que é o Teflon. Que aqui foi usado um valor de Teflon de 2.1. Aqui tá um pouco diferente. E pronto. Então agora esse daqui tá... Isso é cobre, isso é cobre. Esse do meio é Teflon, e é isso. Nosso próximo passo é ir na placa superior, nas placas, né? E agora retornando, temos que colocar, né, a voltagem.
Na de cima pede 8. Já na de baixo é pedido 1 volt.
Agora indo para o segundo, né, experimento, para a segunda simulação, temos que ter um capacitor cilíndrico com um dielétrico. Né? Para isso, né, a gente tem que atribuir material alumínio nas placas do capacitor, definir os valores de 5 volts para a placa externa e 2 volts para a placa interna. E aí, né, as dimensões são dadas por essa tabela, como faço parte do grupo E. Eu tenho um raio interno de 6 mm, externo de 12, espessura das paredes de 5, um comprimento de 24 mm e o tipo de elétrico meu é o alumínio 92. E agora, começando, né, a fazer, a gente cria primeiro então o cilindro aqui, define o raio, define a altura, e a gente já pode começar a mexer aqui com essa parte, né? Isso aqui vai ser o externo. E aí eu consigo já colocar as minhas medidas aqui. O meu raio, como é dessa tabela daqui, meu raio externo é de 12 mm. Então eu coloco aqui 12. O meu L, né, que ele dá é 24. Então a minha altura aqui vai ser 24. E é isso, tirar o zoom. Agora, para criar o de dentro, eu vou criar uma outra aqui do lado. Na verdade, o B está acabando aqui. Eu tenho que adicionar a espessura da parede, né? Aqui. Então, voltando para esse aqui, é o outro. Ele não pode ser 12, tem que ser 17. Pronto. E agora, nesse aqui. A gente já repete tudo igual ao outro. E esse aqui vai ser o sem a espessura da parede, né? Que no caso aqui é 5, ou seja, meu raio aqui eu vou colocar como 12 apenas. A altura tem que ser igual, que é de 24. E aí ele já vai pro centro aqui. E eu já consigo tirar usando um subtract. Eu já vou conseguir deletar. Pronto, e agora eu tenho o buraco já aqui no meio, né? E agora que eu tô com esse buraco, eu posso fazer, né, a outra parte, que é esse aqui do centro. O que eu faço é basicamente repetir os mesmos passos que eu fiz para esse. Então vamos fazer esse aqui rapidinho. Só definir aqui toda essa estrutura. Ela vai ter a mesma altura, seja 24. E aqui o meu raio, que ele mostra na imagem, é de exatamente 6 milímetros.
seja, aqui o raio é 6 e eu vou colocar aqui como 6. E ele já vai estar certinho aqui no meio. Na verdade, isso aqui não é o... É melhor fazer o dielétrico antes, né? Então, vou colocar aqui 12. E aí eu tenho esse aqui. E aí agora eu adiciono um novo. Dá pra fazer o buraco no meio dele. Definindo coordenada em 0. E esse raio daqui eu tenho que colocar o raio 6. Altura 20. Pronto. Eita. É 24 a altura. Pronto. E aí novamente eu pego esse e dou um subtract. Pronto. E agora eu só vou substituir a cor dele pra gente conseguir diferenciar. Vou colocar um pouquinho mais transparente. E pronto. Agora o meu próximo passo é colocar o central. Então, mais uma vez, fazendo isso aqui, o meu raio é de 6, a minha altura é 24 e aqui é 0 também. Então, pronto, já está aqui no meio. Agora, para colocar os materiais, a gente volta aqui e a gente sabe que o dielétrico é o alumínio 92. Então, deixa eu renomear isso aqui para ficar mais fácil de entender. Vai ajudar bastante isso aqui. Isso aqui vai ser o interno. Pronto. Que agora dá para entender melhor. Agora com o dielétrico eu venho aqui, coloco o material e a gente vai no alumínio. E pronto. Agora tá tudo definido aqui. Próximo passo. Tem primeiro aqui, né? Colocar para eletrostático, para não dar nenhum problema. Aí a gente define isso aqui, a nossa região. E agora a gente pode colocar o que foi pedido da tensão, né? Esse daqui é o externo. A gente vem aqui. E aí no relatório está escrito: definir os valores de 5 volts para a placa externa e 2 para a placa interna. Então nesse aqui eu vou colocar 5 volts. E no meu interno eu vou colocar 2 volts. Pronto. Retornando ao nosso próximo passo, a gente pode vir aqui e fazer a matriz, selecionar aqui, pronto. Agora a gente vai à análise, deixa a análise ligada e aí a gente vai nos nossos planos, seleciona aqui, seleciona todos os objetos, pronto. Volta aqui, vetor e dá ok. Agora a gente checa que está tudo aqui, está tudo certo e a gente pode rodar a simulação.
Se é aquela mesma animação que foi feita no outro. Essa 30. E a gente consegue ver exatamente como ocorre aqui. Vou até mexer aqui. Fica bem interessante isso aqui. Bem legal. E aí, vai vir resultados. Viu? E a gente tem um resultado de 1.775697 vezes 10 elevado a menos 11. Se a gente voltar lá no nosso aqui, a gente teve um resultado de 1.7328 vezes 10 elevado a menos 9. Ou seja, 173 para 177 é muito próximo. Então, comprovado aí que o resultado da teoria está bem próximo. Indo agora para a terceira simulação, a gente tem que a da esfera, né, o capacitor esférico. Mais uma vez, ele quer que o material seja de ouro agora e que na placa externa tenha 10 volts e a interna 22 volts. E a gente segue esses parâmetros daqui. O dielétrico é o polietileno e a gente começa a fazer logo agora. Já coloca a nossa esfera aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Já temos a nossa esfera e podemos ir editando ela agora. O nosso raio externo, né, é de 22. Pronto. E isso aqui eu vou colocar aqui a externa. Aí agora a gente precisa definir a região onde vai o dielétrico, né? Toda a região ali que o dielétrico fica, que eu vou criar agora uma segunda esfera com 18 milímetros e retirar o material. Então, vem aqui, crio ela, se não precisa, defino as coordenadas em 0 e aqui o meu raio 18 milímetros. Agora selecionando as duas eu consigo ir deletar. Calma aí, ao contrário. Pronto. Vou mudar a transparência. Tá um pouquinho transparente, que dá pra ver lá dentro agora. O próximo passo agora é definir o tamanho do dielétrico, né? Então, para isso, mais uma esfera. Que tem esse mesmo raio. Esse aqui, de 18. 0, 0. E aí, temos lá dentro a esfera agora. Agora novamente a gente cria mais uma. Define o tamanho do raio interno agora, né? Que é de 17. Não, a gente tem mais espessura aqui. Então vai dar uma diferença. 11. Pronto, vou mexer nisso aqui só pra ver como é que tá. Dá pra ver que tá ali. E aí, agora mais uma vez, você vem aqui e dá o subtract. Pronto. Agora eu tenho a parte interna e a parte externa.
E aí, mais uma vez, agora eu tenho que criar o lá de dentro. Então, aqui eu coloco como 0, aqui é 0. E meu raio interno é de 11, que a gente considera a espessura, né? Que pela imagem a espessura está aqui. Tá certinho. Então é isso. Vou renomear isso aqui que é o interno. Esse aqui é o de elétrico. Pronto. E aí agora a gente tem tudo montado. Só vou trocar essa cor daqui para esse azul e colocar mais transparente. Pronto, então temos a nossa esfera já feita. Seguindo agora, nós colocamos os materiais, né, que a gente tem que... O interno e externo, ele é dado como ouro. Então a gente procura aqui gold, já está aqui. E o externo a mesma coisa, a gente coloca aqui a gold. Pronto. E o nosso dielétrico, nesse caso daqui, ele é de polietileno. Isso, de polietileno. Polietileno aqui está definido. Pronto. Agora que a gente tem tudo isso aqui, a gente consegue colocar eletrostático. E aí, abrindo aqui, a gente pode já definir que o externo tem uma voltagem de 10 volts no externo e no interno é de 22. Se eu não me engano. Deixa eu checar. 22. Agora que a gente está com tudo isso aqui já pronto, a gente tem que definir os parâmetros. Colocando dentro da matriz, ambos. Análise. A gente adiciona a análise. E aí a gente abre aqui. Define. Define tudo isso aqui. Pronto. Agora a gente checa para ver se está tudo certo. Tá tudo certo. E a gente pode rodar a nossa simulação. E é isso aqui que a gente recebe como resultado. Vou colocar aquela animação de novo. 30. E aí ela vai passando aí. Bem interessante. Realmente. Fechar isso aqui e pegar os resultados. E deu 7.06 vezes 10 elevado a menos 12. Se a gente volta lá nos slides, deu um pouquinho diferente, né? Porque deu 2.86, mas está na mesma ordem de grandeza. Ou seja, mesmo assim, tivemos um resultado bom. Agora, continuando com a sequência, a gente tem um capacitor esférico com 2 dielétricos, né? Com 2 dielétricos. É só fechar essas coisas daqui. E a gente pode utilizar esse próprio que está aqui. A única coisa que a gente precisa fazer é dar um split aqui. Pronto. E dessa forma a gente só ficou com a parte de cima. E o que a gente pode fazer é copiar isso tudo. Copiar e colar aqui.
Pronto. O que eu vou fazer agora é só rotacionar em 180 graus, que aí agora eu tenho o outro embaixo. Esse aqui vai ser o outro de elétrico. Preciso mudar a característica dele. O material. E voltando aqui, polietileno e água destilada que foi usada. Portanto, vou procurar aqui, tem uma água destilada e pronto. Em cima temos polietileno e embaixo temos água destilada. E a gente faz a mesma coisa que a gente já fez. Define os parâmetros aqui novamente. Pronto. E aí a gente já pode colocar novamente esses valores daqui. Todos os objetos. Check se tá tudo certo. E a gente roda a nossa simulação. Pronto, rodou aqui a nossa simulação e essa é a mesma animação. Vou perceber a diferença, né? Aqui, permissividade maior e aqui que tem uma permissividade bem menor. Então, vou fechar isso aqui e aí vou pegar os resultados. Farad, exporta, dá o preview, deu 1.3055 vezes 10 elevado a menos 10. E se a gente volta nos slides, aqui deu 1,31, mais ou menos, aproximadamente. Aqui deu 3,48 vezes 10 elevado a menos 10. Esse aqui tá no de 4. Esse aqui deu um pouquinho diferente, né, os valores, mas mesmo assim ainda tá dentro de uma margem boa. Agora entrando no último experimento, né, na última simulação, que é o do cone com 4 dielétricos, né? Então, definindo aqui, né, no relatório passado pelo professor tem diversas constantes lá, que são todos os valores, e aí, realizando algumas contas, a gente chega nessas dimensões aqui. É de 57,84 e 25,388. Já para a altura, a gente tem 70. Tira o zoom aqui rapidinho e a gente vê que tá o esperado. O que a gente precisa fazer agora é colocar um novo cone. E aí já define a gente bota em 0. Pronto, temos os valores aqui e ele está aqui dentro.
Mais uma vez a gente subtrai. Troca o lado aqui. E pronto, a gente já conseguiu tirar. Vou renomear isso aqui rapidinho. Para ser o cone externo. Pronto. Agora vamos fazer mais uma vez um cone. Que ele vai ser de dentro. E aí a gente já consegue definir todos esses valores. E dessa forma, mudando em altura novamente. Pronto. A gente pode colar aqui. E esse aqui vai ser o elétrico. Pronto. A gente pode aqui já aplicar. Criar um novo cone. E aqui vai até. E a gente tem mais um cone agora. Esse aqui realmente. E aí eu seleciono esses dois. E aí eu posso subtrair. Aí nessa parte tá assim. E eu. Pronto. Só vou mudar alguma dessas cores daqui para ficar conseguir entender melhor. E aqui eu vou mudar um nome. Esse aqui é o de elétrico. O cone interno eu vou mudar a cor dele para um azul. Vou colocar mais transparente. Já o cone externo, fazer a mesma coisa. Calma aí, ainda não. Botar um verde e colocar ele bem transparente. Pronto. E aí também falta agora mudar, né, o próprio de elétrico. Acho que pode ser um amarelo. E colocar ele transparência também. Pronto, ficou. Acho que ficou bom.
Retornando agora que já temos tudo isso aqui definido, eu consigo, como eu preciso de 4 de elétrico, né, que nem ele pede, aqui, mais ou menos dessa forma, o que eu tenho que fazer agora é cortar esse daqui. Então eu vou dar split. Vou dar um split. Calma aí. Vou dar um split aqui. Pronto, agora sim. Vou testar agora. Deixa eu manter os dois lados. Pronto, agora é bem mais fácil. E eu já pego esse aqui e já dou um outro split, só que agora na outra direção. Calma aí. Deixa eu manter os dois lados. Pronto, e agora no outro, que é esse aqui, esse aqui. Mantém os dois lados. E pronto, e agora eu já tenho uns 4 de elétricos já aqui. Agora é ir definindo os materiais para cada um, né? Então, os escolhidos por mim foi o polietileno para um. Então eu vou pegar esse aqui e já vou botar o polietileno até aqui e eu vou mudar a cor dele. Vou colocar um azul. Pronto. Agora eu pego esse daqui e colocar o próximo material, que é a água destilada. Colocar a água destilada agora. Já tá aqui. Pronto, só tem que mudar a cor. Eu vou botar esse verde. Tá bom. Pronto. Agora temos esse outro aqui. Já vou trocar logo a cor dele para um vermelho. E o que eu preciso fazer é colocar o material, que é o próximo, que é o Teflon. Eita, calma aí. Pronto. E por último, temos esse aqui. E eu vou botar laranja. Laranja, tá bom. E aí também já aplico o material nele. Que nesse caso aqui é alumínio.
Retornando aqui que o meu microfone tinha cortado. Basicamente o que eu fiz foi colocar os materiais, não sei em que momento cortou. Eu coloquei os materiais e atribuí para o cone externo 2 volts e para o cone interno menos 5 volts, que nem deu para ver aí no vídeo. E aí eu já aproveitei e já coloquei os parâmetros, né? Já coloquei a matriz aqui certinho, já criei análise e agora o que falta para eu fazer é definir aqui, né, a região. Pronto, a região foi definida. Posso vir aqui para ver se está faltando alguma coisa. Não tem nada faltando não. Mas eu só vou criar agora os Field Overviews. Colocar uma guia. Vir aqui novamente. E colocar o vetor, todos os objetos. E pronto. Checar novamente aqui, tá tudo aqui. E agora a gente pode rodar a simulação. Pronto, temos tudo aqui. E agora eu vou fazer a mesma animação. Bastante, vou botar 40. E é legal ver daqui de cima que dá pra ver os vetores certinho indo pra dentro. Bem interessante. Vou pegar os resultados agora. Coloco para Farad, exporta, preview e deu 2.6569 vezes 10 elevado a menos 10. Se a gente voltar aqui, né, no meu resultado, que deu 3,48 vezes 10 elevado a menos 10, ou seja, uma variação bem pequena. Manteve a mesma ordem de grandeza e uma variação dentro disso daí bem pequena. Então é isso. Próxima coisa era o capacímetro, que já foi apresentado no começo do vídeo. Essa foi a última simulação feita. Vou salvar ela aqui. Pronto. E aí, para fechar o vídeo, eu queria agradecer quem viu até aqui. A gente passou por 5 simulações de capacitores, né, de placa plana, de cilindro, de esfera com dielétrico, esfera com 2 dielétricos e o cone com 4 dielétricos agora. A gente também explicou no começo do vídeo sobre os capacitores e agora aqui também lá atrás sobre o capacímetro, como ele funciona. Então é isso. Muito obrigado. Eu sou o Marcos e é isso.